Vamos avançar. Efésios 5:4. Nem conversação torpe, nem palavras vãs, nem o que? Chocarrices. Essas coisas são o que? Inconvenientes. E em lugar de conversação torpe, palavras vãs ou chocarrices, você vai oferecer ações de graças. Ações de graças você sabe o que é: fazer o bem, dar a palavra boa a seu tempo, né? Cantar, louvar, um bom conselho. Agora, o que é? O que são palavras torpes, palavras vãs ou chocarrices? Palavras torpes são palavrões. São coisas terríveis, imorais. Você sabe muito bem, eu não preciso, né, nomear nenhum palavrão. Né? Tem vários, porque se eu começo a nomear, eu posso falar a primeira letra, aí você lembra, nós estamos no meio do estudo da lição. Quem quer lembrar de um palavrão agora? Mas eu quero fazer um apelo para o povo de Deus. Às vezes, o povo de Deus não fala palavrão na igreja, mas eu já vi. Eu já vi pessoas que estavam, né, tentando mudar a sua vida, mas estavam tão acostumadas com palavrão que elas falaram um palavrão terrível na hora do sermão. A pessoa estava pregando, né, e eu não sei nem se ela percebeu. Né? Era uma pessoa para quem eu estava ministrando alguns estudos. Então, a pessoa falou um palavrão no meio do sermão. Agora, é comum, para a tristeza, de vermos muitos irmãos adventistas ou irmãos de outras denominações crentes, cristãos, falando palavrão. E isso assim, inconcebível. É proibido um cristão falar palavras torpes. E se você pensa, Satanás falando isso, mas você imagina um anjo do céu falando um palavrão? Né? Não pode, irmãos. Eu não preciso nem justificar. Palavrão não pode, mas de jeito nenhum. Primeiro, os palavrões, a maioria deles tem relação a impurezas sexuais. Todos, quase tudo está ligado à sexualidade. O palavrão está ligado à sexualidade. O verso 1 já proíbe essas coisas. Outros estão ligados a desrespeito, palavras extremamente grosseiras, violações da língua. Não pode. Palavrão eu não preciso justificar. Agora, o que são palavras vãs? É a conversa fiada, são as hilariedades, as frivolidades, são as tolices. Você não está falando palavrão nenhum, mas não está louvando a Deus, não está falando algo sóbrio, decente. E isso é muito visível na juventude. Aqueles que me conheceram, aqueles que estudaram comigo sabem que eu falava palavrão. E quem fala palavrão diz assim, é tão bom falar palavrão, porque o palavrão ele expressa algo que nenhuma outra palavra consegue expressar. Ele expressa o seu estado de espírito, a sua indignação. Meu irmão, é pra gente não expressar esse estado de espírito. É justamente esse estado de espírito que não vai entrar no céu. Tudo bem? Mas o que são as palavras vãs? Você está dizendo tolices, coisas ali simplesmente engraçadas, coisas bobas, coisas tolas, né? Coisas muito infantis, né? Coisas de pessoas que não amadureceram. E então, veja que é uma escada. Palavras torpes, aí ele desce para palavras vãs, que são tolices, hilariedades, frivolidades, brincadeiras tolas. E aí ele chega no nível menor, que são as chocarrices. O que é uma chocarrice? Vamos resumir aqui, são piadas. Né? É a espirituosidade. Eu não estou falando da espiritualidade. São aqueles dizeres espirituosos, sabe? Aquelas palavras de duplo sentido, de dupla aplicação. E uma é a correta, né? A outra é a duvidosa, a do sentido sexual, obsceno geralmente, né? Então, aquele dizer jocoso, aquela sagacidade risonha, aquele gracejo indevido, isso não é para os filhos da luz. Eu estou sorrindo. Aqueles que me conhecem sabem que eu sou uma pessoa extrovertida e às vezes extrovertida demais. Então eu fico o tempo inteiro cuidando para que eu não entre no linguajar vão e para que eu não entre nas chocarrices. Eu tenho que ficar me refreando, né? Às vezes eu pareço sério aqui, mas o meu natural é ser extrovertido. Então eu tenho que ficar me cuidando. Então as chocarrices são as piadas. E piada tem conotação que sexual. Piada, além das sexuais, é assim, olha, havia uma loira, então fere, né? Havia um preto, né? Havia um judeu, havia um padre. Então eu não sou contra
Eu não sou, vamos colocar, favorável que as leis da sociedade proíbam os humoristas de contarem piadas. Mas os filhos da luz não podem ser humoristas. Você entendeu? Eu sou favorável à liberdade de expressão. E os humoristas devem ter liberdade, mas nós não somos chamados a sermos humoristas, contadores de piada. Você consegue imaginar Jesus contando uma piada? Imagina Jesus ali cansado, caminhando, chegando no poço de Jacó. Aí todo mundo senta ali, todo mundo sério, acha que Jesus vai falar uma palavra de sabedoria, vai revelar, né, uma parábola, um segredo do reino dos céus. Aí Jesus está sério, aí ele chega assim: ô Pedro, vou te contar uma, viu? Havia um fariseu, né? Havia ali um gentio, né? E aí, né, havia uma loira, havia um português, né? Havia um preto, né? Eu estou falando isso porque nós devemos ser contra qualquer estigma racial, quer seja da loira ou quer seja do preto. Estou falando preto porque as comunidades dizem que assim é a maneira correta, né? Antigamente era negro, preto, eu só quero me referir da maneira mais respeitosa. Esse é o objetivo. Então não devemos ficar contando piadas. No mínimo, é porque um dia uma piada sai errada e a pessoa fica ofendida com você. Isso é no mínimo. Quem sempre fica falando uma gracinha, acontece de uma brincadeira dar errada. E eu já vi pastores sóbrios que um dia inventaram de falar uma gracinha e aquilo ofendeu um membro da igreja. Então não devemos falar palavrões. Não devemos ter as palavras vãs ou as chocarrices. Não somos piadistas. Devemos ser bem-humorados. Quem frequenta a minha casa sabe que eu rio, né? Agora, cuidado com a gargalhada vã, cuidado com aquela festinha, aquele aniversário, onde cada um quer contar um caos, né, mais interessante, uma aventura, cada um quer ser mais brilhante, cada um quer ser mais engraçado, cada um quer ser um pouco mais bobo, e nós estamos numa geração que todo mundo quer ser pateta. Isso às vezes acaba passando para a igreja, onde devia ser um lugar sério. E às vezes nós pensamos que para alcançar os jovens temos de ser patetas, bobões. E aí temos uma geração de adultos que tem trejeitos de crianças. A criança ela é mais pateta por natureza. Agora, Paulo fala, quando eu era menino, eu brincava com as coisas de menino. Agora eu sou homem, eu me dirijo à congregação não como um patetão, não como um bobão, não como um homem de 40 anos que não envelheceu. Eu vou te falar, eu fui professor de jovens mais de 10 anos e eu sempre fui sério com eles. Eu sempre passei a lição para os jovens como eu estou passando aqui. E quando eu era jovem, porque eu não sou tão velho assim, eu tenho só 36 anos. A coisa mais besta que um jovem vê é quando um adulto, eles chamam assim, o tiozão, né? O tiozão ali com 40, 50 anos, quer ser o engraçadão. Aí os jovens falam assim, misericórdia, que vergonha alheia, né? O pastor tal, o ancião tal, o professor tal, ele chegou, ele pensou assim, agora eu vou arrasar com os jovens, e ele fala umas coisas, e depois os jovens ficam comentando de você, que tentou ser, né, o patetão, muito engraçado. Jovem universitário quer ser tratado como um jovem universitário, um adolescente, por mais infantil que ele ainda seja, não baixe o nível, não trate ele como um juvenil, ele não é uma criancinha de 5 anos, né? Então você vai ganhar os jovens dando coisas maduras, porque o sonho de todo juvenil é de passar para a classe dos adolescentes. O adolescente já quer frequentar a classe dos jovens. Mas aí eu não sei, por um problema na sociedade, chega na classe dos jovens e a sociedade fala assim, quem é menos de 100 anos é jovem. Aí ele nunca quer passar para a classe dos adultos, ele quer ficar, às vezes, sempre como jovem. E existe ali esse espírito, não, você tem que ser o pateta, o engraçado, o bobão, o jocoso, o gracejoso, sempre contando piada, e conta piada na escola sabatina, conta piada no sermão. Irmãos, eu até me delonguei um pouquinho aqui, porque esse é um problema. Nós vivemos numa sociedade onde os homens não estão mais se tornando homens, onde eles não amadurecem, eles vivem como eternos adolescentes. Muito cuidado com isso.